A vinda dos imigrantes libaneses para o Rio de Janeiro se deu em dois principais ciclos. O primeiro com a vinda da família real para a cidade, tornando ela a capital do país, e o segundo pós Primeira Guerra Mundial. Cerca de 100 mil imigrantes sírio-libaneses vieram para o Brasil no total. Porém, é impossível afirmar com certeza o número desses imigrantes, pois até 1908 todos os povos vindos do Império Turco-Otomano eram considerados turco-árabes. Algumas das motivações que podem ser levadas em consideração ao pensar nessa imigração dos povos libaneses podem ser a conjuntura política de subordinação aos turcos otomanos, as atividades econômicas que se encontravam em crise, perseguições políticas, fome e, no caso dos povos que vieram após a Primeira Guerra Mundial, a devastação causada pela guerra. A maneira como os povos libaneses pensavam a imigração para o Brasil era bem diferente dos outros povos, como italianos, portugueses e espanhóis. Eles vinham, muitas vezes, não como uma família, mas como um só indivíduo que tentava ganhar dinheiro e depois levar esse dinheiro de volta para sua família em seu país natal, e também não recebiam incentivos ou subsídios do governo. Minha tataravó não fugiu muito do padrão, vindo das Américas em busca de uma vida melhor. Porém, ela também pensava na possibilidade de trazer o resto de sua família após se estabelecer, que foi o que, felizmente, ela foi capaz de realizar após se sustentar como vendedora de sapatos artesanais. A migração africana para o Brasil se deu no período que ficou conhecido como diáspora africana, quando, para fins escravistas, milhares de pessoas foram forçadas a emigrar para outros países, sendo um deles o Brasil. Como foi o último país da América a abolir a escravidão, o Brasil recebeu cerca de 4 a 5 milhões de africanos como escravos. Desses, 1,5 milhão a 2 milhões entraram pela região portuária do Rio de Janeiro, o Cais do Valongo. Entretanto, os números não são exatos, pois de 1831, quando o tráfico de escravos foi proibido, a 1888, quando a escravidão foi abolida, houve intenso tráfico negreiro clandestino. Além disso, milhares de africanos chegaram ao Brasil já mortos, sendo enterrados onde hoje em dia é o cemitério dos Pretos Novos, e não sendo contabilizados. Então, na verdade, os números são ainda maiores. Desde o momento de partida até a chegada ao Brasil, essas pessoas tiveram seus passados completamente apagados, recebendo novos nomes, muitas vezes da família de seus senhores de engenho, e sendo proibidos de exercer suas religiões e manifestações culturais. Desse modo, os que hoje em dia são descendentes dos homens e mulheres para cá trazidos não têm registros de seus ascendentes. Esse é o caso da minha família. Como meus ascendentes receberam os nomes dos senhores de engenho, todos os meus sobrenomes são de origem portuguesa, mesmo que eu saiba que pelo menos parte da minha ascendência é africana. Dessa forma, infelizmente, os sucessores dos africanos no Brasil não têm acesso à história de suas famílias. É incontestável a participação de diversos grupos migratórios na miscigenação cultural e desenvolvimento econômico do Brasil ao longo do tempo. Um desses principais grupos foram os dos sírios-libaneses. Esses, além de se destacarem pela língua extremamente diferenciada, também se destacaram pela culinária extremamente característica, introduzindo diversos artigos alimentícios, como pão árabe, lentilha, grão de bico, entre outros. Estima-se, além disso, que o Rio de Janeiro foi o segundo destino mais procurado por sírio-libaneses, que em maioria procuraram se fixar em um município bastante específico, chamado Campo dos Goitacazes. Nesse município, esses imigrantes procuraram logo estabelecer um sistema de comércios no centro da cidade, além de estimularem e financiarem a construção de diversos clubes, que tinham como objetivo exaltar as tradições sírio-libanesas e estimular a aprendizagem de danças, por exemplo, bastante específicas de suas próprias culturas. O Brasil é o país que possui a maior colônia de afrodescendentes fora da África. Devido à localização em massa de escravos no decorrer da escravidão, o estado do Rio de Janeiro foi um dos mais influenciados pelas culturas africanas. Essas influências hoje se manifestam na música, na religião e na culinária, por exemplo. Antigamente, as manifestações de tradições africanas eram proibidas na sociedade brasileira, pela predominância de um preconceito etnocêntrico. Atualmente, esses costumes e expressões estão sendo integrados cada vez mais na cultura do país, com a prática de religiões como o candomblé e umbanda, que hoje são classificados como afro-brasileiros.
A capoeira, inicialmente o desempenho desenvolvido por escravos para ser uma defesa, hoje foi adaptada para seu aprendizado em diversas academias. Além disso, é necessário ressaltar a influência africana na culinária brasileira, como o vatapá, o acarajé, a cocada e muitas outras receitas. Desse modo, portanto, podemos perceber ainda mais a importância desses povos para o Brasil. Essa importância pode ser constatada tanto no âmbito cultural, econômico e social. Ainda hoje podemos ver as várias cicatrizes do passado de sofrimento e luta desses povos que vieram em grande quantidade. Desde a destruição de sua identidade, os povos africanos que vinham muitas vezes escravizados, até a solidão dos povos sírio-libaneses que vinham sozinhos com o intuito de enriquecer. Infelizmente, muitos dos imigrantes perdiam suas identidades originais, e hoje em dia, por causa disso, há uma falta de informação desses povos. Apesar de tudo isso, também podemos ver as grandes contribuições que esses povos trouxeram para a cultura brasileira, desde os novos credos até as novas palavras. E nesse caminho ainda podemos citar os novos elementos, danças, costumes, vestimentas, entre várias outras características que esses povos também adquiriram. Created using Powtoon.